Olá, sejam bem-vindos ao Na Vitrine, o programa de entrevistas do Cindy Lojas São Paulo, que traz para o centro das discussões os temas mais relevantes do comércio varejista e que impactam a rotina cotidiana dos empresários lojistas da nossa capital. Nesse episódio, conversamos com Antônio Santos, presidente do Sescom São Paulo, que abordou de maneira abrangente e didática os principais aspectos da reforma tributária, elencando impactos e trazendo orientações para melhor adequação na rotina contábil de profissionais de contabilidade e empresários. Então, presidente, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Uma honra recebê-lo aqui no nosso novo estúdio, né? Na sede do Cindy Lojas. Presidente, o tema aqui do nosso encontro é falar assim, reforma tributária na prática, né? A gente ouve muito, como eu falei há pouco, a questão conceitual, né? Todos os dispositivos legais, né? Desse novo modelo tributário. Mas, assim, sob o ponto de vista da rotina contábil, né? O dia a dia do contador, né? O que, na sua visão, né? No seu conhecimento, o que o contador já precisa acompanhar desde já, nesse período de transição que se iniciou agora em 2026, em linhas gerais? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Cindy Lojas falando sobre reforma tributária. Acho que é um momento muito significativo do empresário, do empresariado brasileiro, da sociedade brasileira em relação a esse momento que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que a reforma tributária é seguramente o movimento mais importante na economia brasileira depois do Plano Real. A gente vai passar por transformações bastante profundas na economia brasileira com a introdução da reforma tributária. Mas eu gosto, Thiago, de falar sobre reforma tributária falando primeiro sobre como o nosso sistema tributário atual ele é caótico, né? Eu costumo dizer que a gente acostuma tanto com coisa ruim que a gente acostuma até com dor, né? Às vezes a gente está sentindo uma dor ali e vai se acostumando, de repente a gente se acostumou com aquela dor e deixa de procurar o médico porque a gente está convivendo com a dor e se acostumou com ela. O nosso sistema tributário é mais ou menos parecido ao nosso sistema tributário atual. Ele talvez seja o pior sistema tributário do mundo, né? Se não for o pior, é um dos piores sistemas tributários do mundo. E ele tem várias coisas muito ruins e eu queria pontuar pelo menos aqui algumas desses problemas do nosso sistema tributário atual e o quanto ele afeta a nossa economia. Um dos problemas que nós temos no nosso sistema tributário atual e um dos graves problemas que nós temos no nosso sistema tributário atual é a questão da neutralidade. O que significa isso? Todos os melhores sistemas tributários do mundo, eles pretendem ser neutros. E quando a gente fala de neutralidade, é quando o tributo afeta as decisões econômicas das empresas. E ele não deveria afetar, o tributo não deveria afetar as decisões econômicas das empresas. As empresas não deveriam escolher de que forma elas vão organizar os seus negócios, aonde elas vão se instalar, como elas vão vender os seus produtos, de que forma elas vão comprar em função do tributo. O tributo deveria ser um negócio que nem passa pela cabeça das empresas. Elas deveriam se organizar em função da eficiência. E as nossas empresas, todos os dias, elas tomam decisões em função do tributo. Onde elas vão se instalar, de que forma jurídica elas vão se constituir, em função da tributação. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, a gente viu as empresas na China, ou a China construindo hospitais em 2 semanas. Você lembra disso, não? Sim. Empresas chinesas construindo hospitais em 2 semanas. E por que a gente viu isso acontecendo? São porque os engenheiros e as empresas de construção na China são melhores do que as empresas brasileiras? Eu acredito que não. Acho que os nossos engenheiros são muito inteligentes. Mas a gente viu isso acontecendo porque na China, eles, assim como nos Estados Unidos, eles têm sistemas construtivos baseados em pré-moldados. Eles levavam praticamente as paredes prontas lá e quase que construíam aquilo em formato de Lego. Eles iam encaixando paredes e isso permitia que em poucas semanas ou em poucos meses eles tivessem uma construção pronta. Só que isso no Brasil não é possível. Por que isso não acontece no Brasil? Porque no Brasil, se isso acontecesse, essas construções pré-moldadas seriam tributadas por ICMS e IPI. O que faz com que a construção no Brasil fique muito cara. Então, as empresas no Brasil de construção preferem o modelo de canteiro de obras, onde a gente vai construindo tijolo por tijolo, porque essa tributação é feita por ISS.
que é muito mais barato do que ICMS e IPI. Então a gente percebe que o imposto passa a tomar uma importância muito grande na decisão econômica das empresas. Isso é sintomático, né? Isso é sintomático. Isso acontece muito dentro das empresas do Brasil. As empresas preferem, por exemplo, ir para a Bahia ao invés de ficar em São Paulo porque alguém lá deu um benefício tributário. Só que não é eficiente para ela. Ela vai pagar muito mais frete do que pagaria em São Paulo, porque às vezes a cadeia produtiva dela está aqui em São Paulo, os clientes estão em São Paulo, mas ela está indo para a Bahia. Ou, em vez disso, ela pode estar aqui em São Paulo quando deveria estar na Bahia. Então, isso acontece o tempo todo. Então, o nosso sistema tributário ele não tem neutralidade. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que o nosso sistema tributário ele é muito cumulativo. Ou seja, os impostos que nós temos sobre consumo, e aí nós estamos falando de IPI, ICMS, PIS, COFINS, eles não permitem o creditamento. Ou seja, cada vez que uma empresa vende para outra, a maior parte desses impostos eles se acumulam na cadeia produtiva. Então, o que a gente vende não é só produto, é imposto também. Por isso que os nossos produtos eles acabam sendo muito caros, porque você não consegue eliminar o imposto da cadeia produtiva. Então, isso acontece no Brasil de uma maneira que as nossas empresas são muito pouco competitivas quando comparadas com empresas de outros países do mundo. Isso é um efeito muito nefasto da economia brasileira. A gente acaba perdendo muita competitividade. É muito comum que a gente vá, por exemplo, para outros países ou para os Estados Unidos e quando vá para uma loja, chega e fala, nossa, como é muito mais barato aqui. Porque nesses países você não tem o efeito dos impostos sobre consumo como a gente tem no Brasil. Esse é um segundo problema muito sério do nosso sistema tributário. O terceiro problema sério do nosso sistema tributário é a regressividade. O que significa isso? Os países que têm sistemas tributários mais justos são países com sistemas tributários mais progressivos, onde quem ganha mais, paga mais. Aqui no Brasil a gente tem o efeito inverso. Aqui no Brasil, quem ganha menos, paga mais. E por que isso acontece? Porque a gente tem a carga tributária brasileira muito concentrada no pilar de consumo. Ou seja, quase toda a arrecadação, ou boa parte da arrecadação do sistema tributário brasileiro está no pilar de consumo. E o que acontece quando uma arrecadação está concentrada no pilar de consumo? Quem ganha pouco tem pouca capacidade de poupança. Concorda comigo? Quem ganha um salário mínimo praticamente vai gastar tudo que ganha consumindo. Né? Ou em refeição, gêneros de primeira necessidade. E como toda a tributação está concentrada no consumo e ela vai gastar tudo que ganha consumindo, se você pegar os impostos que estão concentrados no consumo e dividir pela renda dela, praticamente esse percentual de impostos sobre renda vai ser um dos maiores que existem. E aí, se você pega ao contrário, né, quem ganha mais e tem mais capacidade de poupança, você vai ver que o peso sobre consumo em quem tem mais capacidade de poupança é muito menor. Muito menor. Então, nós temos um sistema absurdamente regressivo. E o terceiro problema, e o quarto problema, que é um dos maiores problemas que nós temos no nosso sistema tributário, é a fragmentação da nossa legislação, porque nós temos impostos. Se você imaginar os 5 impostos que nós temos sobre consumo, PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI, cada um tem uma legislação. Né? Aliás, para ICMS nós temos 27 legislações diferentes, porque é um ICMS para cada estado tem sua legislação de ICMS. Municípios são 5.570 municípios. Então, cada município tem a sua legislação de ISS. Então, são 5.570 legislações diferentes. PIS e COFINS também, cada um com a sua legislação, várias soluções de consulta da Receita Federal. IPI é um tipo de fragmentação diferente porque é um tipo de tributação de IPI para cada produto. E com um nível de fragmentação absurda. Você tem uma camisa azul, eu tenho uma camisa branca xadrezinha. O fato de eu estou dando um exemplo esdrúxulo, mas pode ser que a camisa azul tenha uma tributação e a camisa branca com xadrez tem uma outra tributação. Então nós temos um nível de fragmentação na nossa legislação absurdo e que faz com que é muito difícil uma empresa não errar. Porque como é que uma empresa não vai errar com um nível de fragmentação de legislação tão grande como esse? Isso traz um fenômeno que acontece no Brasil e que só acontece no Brasil, que é um contencioso tributário da ordem de 74,8% do PIB.
Ou seja, nós temos empresas acionando o judiciário brasileiro da ordem de 74,8% do nosso PIB. Enquanto os países que fazem parte da OCDE têm uma média de 0,2%. Olha que diferença absurda. 74,8% do PIB contra 0,2%. Enquanto esse dinheiro poderia estar na economia, ou na mão das empresas ou na mão do próprio governo, se a gente não tivesse essa batalha judicial entre governo e contribuinte para dizer quem está certo na questão da tributação. Isso ocorre pela dificuldade das empresas em lidar com uma legislação tão ambígua. Então, esses são 4 dos maiores problemas. Nós temos diversos outros, mas eu queria pontuar 4 desses grandes problemas que nós temos na legislação brasileira, para daí falar das promessas de melhoria dessa reforma tributária. Tá? Presidente, você traçou o panorama aí, né, desse contexto... Manicômio tributário. Esse manicômio tributário, essa realidade... complexa e predatória, digamos assim, né, do sistema tributário brasileiro. Como é que o profissional de contabilidade... Assim, a reforma tributária vem com a promessa de simplificação. Né? Isso. Esse é o principal ponto. Dentro da rotina contábil, como é que o profissional pode se desenrolar? Né, O profissional de contabilidade ele precisa estar preparado para aquilo que vai mudar, porque nós estamos rompendo com o modelo anterior que nós tínhamos. Não é uma mudança do sistema tributário. Nós estamos rompendo com o modelo anterior, estamos criando um sistema completamente novo. Nós temos que desaprender aquilo que nós convivemos durante 50 anos no Brasil de um sistema tributário anterior para começar um sistema tributário completamente novo, com novas regras, com uma rotina completamente diferente, com impostos novos. Então, é muito importante você entender que esse conceito é desaprender para aprender um sistema completamente novo. Não é um sistema incremental, onde você pega um sistema que existia antes e incrementa novas regras. É um sistema que vai ser desconstruído para criar um sistema completamente novo. Então é muito importante que o profissional de contabilidade entenda que, ao mesmo tempo que é um desafio ter que passar por esse tipo de situação, é uma oportunidade muito grande. O profissional de contabilidade é o profissional que está fazendo essa intermediação entre o poder público e o empresário, para fazer o cumprimento de obrigações, fazer o compliance fiscal. Então está na mão dele esse protagonismo. Isso é extremamente importante. A gente, como entidade que representa as empresas de contabilidade, tem buscado passar esse papel de protagonismo para o profissional de contabilidade e qualificá-lo, acima de tudo, para que ele possa estar preparado para esse tipo de situação. Entendi. Nesse período que a gente iniciou de transição, né, para esse novo modelo, assim, você como preside uma instituição, né, da área contábil, o que você tem percebido assim, em relação à interlocução que vocês têm com os profissionais, as maiores dificuldades, né, na parte prática, operacional do dia a dia, para esse começo, assim, qual seria o objeto de maior atenção assim, para esse princípio de transição, presidente? Todo mundo tem dúvida, seguramente todo mundo tem dúvida. A gente tem feito palestras sobre reforma tributária no estado de São Paulo inteiro, né? Fizemos aí seguramente mais de 100 palestras desde 2023 para cá, em todo o estado de São Paulo, tentando levar esse conteúdo, essa informação para o maior número de profissionais de contabilidade possível. Claro que é inegável que a gente está passando por um momento de transição e que é um momento extremamente relevante e é um momento de transição muito forte, como eu falei, de quebra de um sistema e início de um outro sistema. Então, o profissional precisa se qualificar, vai ter que se dedicar, tem muitas horas de estudo pela frente, tem muita informação nova e a gente está buscando levar essa informação, como eu falei, tem muita gente com dúvida, a gente ainda não tem a regulamentação do IBS e da CBS, a gente ainda vai falar sobre as mudanças que a reforma tributária vai trazer, né? Acho que a gente vai bater esse papo aqui. A regulamentação, que é o maior nível de detalhe sobre a operação desses novos impostos que estão chegando, isso deve sair agora em meados de maio, né? Provavelmente primeira ou segunda semana do mês de maio agora. Então é a partir dessa regulamentação que a gente tem o maior nível de detalhe possível para saber como operar pelo novo sistema tributário. Mas os profissionais de contabilidade, o que eu percebo é que estão todos muito atentos, muito aflitos, é um mix de sentimento, né? Eu digo que, assim,
Nesse tipo de situação, Thiago, tem quem chora e tem quem vende lenço. O que eu peço para o meu pessoal, né, para os meus associados, sejam aqueles que vendem lenço, estejam preparados para poder pegar na mão do seu cliente e atravessar com eles esse momento de transição. O que eu digo muito para eles é o seguinte: as empresas de contabilidade, que é quem a gente representa, eles demoraram muitos anos para formar uma carteira de cliente. E não é fácil formar uma carteira de clientes. Esse é um momento em que os empresários, de forma geral, vão ter muitas dúvidas, vão estar aflitos, vão estar preocupados. O que vai acontecer com a minha empresa? Meu imposto vai aumentar? Vai diminuir? Que tipo de obrigação eu vou ter que passar? Como é que vai ficar meu preço? Né? As questões de precificação? Como vai ficar a questão de compra dos meus fornecedores? Ou seja, eles têm um emaranhado de dúvidas. Se você, como profissional de contabilidade, não estiver preparado para segurar na mão do seu cliente e falar, fique tranquilo que eu estou aqui com você para a gente poder esclarecer todas essas dúvidas, um colega do lado vai estar. E você demorou tanto tempo para formar sua carteira de cliente, você vai perder seu cliente agora porque você não está preparado para resolver o problema dele? Então não corra esse risco, esteja preparado. Então é esse recado que a gente tem dado para os nossos colegas profissionais de contabilidade para se prepararem para isso. Presidente, nós representamos os empresários do comércio varejista, né, da capital, né, e esses empresários, como você acabou de pontuar, têm muita interlocução, né, com os profissionais de contabilidade, né. Uma pauta muito cara, né, aos micro e pequenos, né, atualmente é o aumento das faixas do Simples Nacional, né. Existe até uma atuação, uma articulação constante lá no Poder Legislativo, né? É uma matéria que está em tramitação. A princípio, só querem beneficiar os MEIs, os microempreendedores individuais, mas a intenção, o desejo é que micro e pequenos também possam ser contemplados. Em relação ao Simples, assim, quais os cuidados que o contador deve ter na análise do enquadramento e competitividade ou problemas do fluxo de caixa para passar para esse empresário assim, essa tranquilidade, essa certeza, esse conceito de estar no melhor regime, né, de estar enquadrado no melhor regime para essa questão do Simples, por favor? Olha, duas coisas distintas, né? Primeiro vamos falar sobre a questão do aumento do limite do Simples Nacional. O Sescom também faz parte dessa atuação sobre um pleito de aumento do limite do Simples Nacional. Importante dizer que o Simples Nacional não tem um reajuste de faixa desde 2018, que é um absurdo, né? Assim, é impossível que um empresário que faturava 4.800.000 em 2018 se mantenha no Simples hoje. Assim, ele pode ter um crescimento real de 0%, mas só por inflação ele já saiu do Simples Nacional. Então, empresários sendo punidos pelo crescimento, o próprio crescimento. Não, ele está sendo punido pela inflação, né? Ele não é nem de crescimento real, ele pode ter um crescimento de 0. Sim. Ele pode ter até decrescido, na verdade, mas só pela inflação ele acabou sendo excluído do Simples Nacional. Então é um absurdo isso, a gente faz parte de um movimento, existem vários movimentos sendo articulados para pressão no Congresso Nacional, para esse aumento do Simples Nacional, mas como a gente sabe, o governo tem uma pressão sobre déficit das contas públicas que é muito grande, a gente vem vivendo desde o ano passado para cá movimentos feitos pelo governo de aumento de arrecadação, aumento de base de lucro presumido, redução de benefícios fiscais, agora a tributação dos lucros, e aí dificilmente a gente enxerga que vai ter vontade política para fazer aumento de limite do Simples Nacional. Mas eu digo que sempre que tem lutas que a gente precisa lutar, mesmo que perca. Essa é uma delas. Então a gente vem batalhando junto com outras instituições, que é o caso do Sindilojas, para que a gente tenha um aumento do limite do Simples Nacional, e é uma luta permanente. A gente vai frequentemente para Brasília, assim como o presidente Aldo também vai, eu sei que ele faz isso. Então vamos continuar brigando. Bom, esse é um ponto. Com relação à questão da reforma tributária e o impacto que isso tem nas empresas do Simples Nacional, isso também é importante a gente dizer, porque muita gente diz de forma equivocada que a reforma tributária não afeta as empresas do Simples Nacional, o que não é verdade. E por que a gente diz isso? Uma empresa do Simples Nacional ela pode ficar dentro do seu regime e não ter nenhum reflexo com relação às alterações que estão sendo promovidas pelo Simples Nacional, pela reforma tributária? Ela pode.
Ou seja, ela vai continuar recolhendo a sua alíquota dentro do lado Simples Nacional e não ter nenhum tipo de alteração. Porém, ela corre um risco sério de isolamento comercial. E por que a gente diz isso? Porque a reforma tributária está permitindo que as empresas fiquem no Simples Nacional puro ou que elas migrem para um Simples Nacional híbrido. O que significa isso? Ficar dentro do Simples Nacional recolhendo imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária, mas migrar para o recolhimento de IBS e CBS, que são os 2 impostos novos criados pela reforma tributária, ao invés de recolher PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Se uma empresa decide ficar no Simples Nacional puro, quando ela vende para uma outra empresa que toma crédito de impostos, ela só pode transferir para essa empresa, para quem ela está vendendo, o valor do imposto que está embutido na sua alíquota do Simples. Então, dando um exemplo aqui, imagina que tem uma empresa do Simples Nacional que tem uma alíquota do Simples cheia de 10%. Dentro dessa alíquota do Simples dela de 10%, existem vários impostos que estão embutidos nessa alíquota. Então, vamos imaginar que metade dessa alíquota de 10% são os impostos sobre consumo. Então, quando ela vender para uma outra empresa, ela só vai poder transferir de crédito 5%. Agora, vamos imaginar que uma outra empresa do Simples Nacional optou pelo regime híbrido, que é o regime que tem IBS e CBS. Se a alíquota do IBS e da CBS for 28%, por exemplo, quando ela vender para uma outra empresa, ela vai poder transferir 28% de crédito. Agora eu te digo, se eu for comprador de uma empresa, de quem eu vou preferir comprar? De quem transfere 5% de crédito para mim ou de quem transfere 28% de crédito para mim? Eu vou sempre preferir comprar de quem transfere mais crédito. Então, qual é o cuidado que uma empresa do Simples Nacional precisa tomar depois da reforma tributária? Ele precisa analisar a carteira de clientes dele, verificar para quem ele vende. Se para quem ele vende precisa de crédito, ele precisa avaliar fortemente a necessidade de ir para o regime híbrido. Porque se ele não avaliar essa necessidade e ficar quietinho lá no canto dele, falar, eu não quero saber desse negócio de reforma tributária, não, vou ficar do jeito que eu sempre fiquei, vou continuar pagando o meu DAS aqui bonitinho do Simples Nacional e deixa esse negócio para lá. O que vai acontecer é que a partir de janeiro de 2027, quando a reforma tributária começar a entrar em vigor, ele vai começar a perder clientes sem saber por quê. As empresas vão começar a deixar de comprar dele. E aí quando ele for perguntar para o cliente dele, mas por que você deixou de comprar de mim? Ah, porque você transfere pouco crédito. Você deixou de ser interessante para mim. E aí ele vai falar, poxa, mas eu não sabia, eu não fui informado. E aí vai ser tarde demais para ele, porque ele só vai poder migrar para esse novo regime, para o regime híbrido, 6 meses depois. Então isso é importante ficar um recado aqui para as empresas do Simples. Coisas importantes. O que muda com a reforma tributária? A gente falou sobre aqueles 4 problemas importantes, né? Primeiro, falando sobre simplificação. Nós tínhamos 5 impostos. Os federais, IPI, PIS e COFINS. Esses 3 impostos dão origem a um único imposto federal chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Os impostos municipais e estadual, ICMS e ISS, eles dão origem a um imposto que é chamado de subnacional, porque a gente junta o estadual e o municipal, chamado IBS. O mais importante disso não é substituir 5 impostos por 2. O mais importante disso é que lembra que eu falei que a gente tinha 5 impostos, cada um com sua legislação. Exato. E uma legislação muito fragmentada. Sim. IBS e CBS têm uma única legislação. Apesar de serem 2 impostos, eles têm uma única legislação. Então isso passa a ser muito interessante sob o ponto de vista de facilitar a operação do empresário brasileiro no território nacional. Imagina no caso do lojista, aqui a gente está falando de lojista, imagina que um lojista hoje tem uma loja aqui em São Paulo e queria abrir uma loja em Belém do Pará. Ele tinha que conhecer a legislação de Belém, porque não era igual à legislação de São Paulo. Depois ele abriu uma outra loja no Tocantins. Ele tinha que conhecer a legislação do Tocantins. Cada local onde ele tinha que abrir loja, ele tinha que conhecer a legislação local. Agora a gente está falando que uma única legislação vigora para todo o território nacional.
Olha como isso ficou muito mais simples para o empresário, de uma maneira geral, operar no território nacional. Então, isso facilita muito a vida das empresas. E sobre aquela questão da contingência, do contingente fiscal que a gente estava falando, facilita muito também, porque você tem uma única regra para operar. E deixa de ter toda aquela fragmentação. Lembra da alíquota do IPI, que podia ser diferente para camisa branca xadrez e para camisa azul? Agora a gente tem uma única alíquota de IBS, CBS, com algumas reduções, mas a gente deixou de ter essa loucura de várias alíquotas de ICMS diferente. Quando a gente falava de prestação de serviço de engenharia em São Paulo podia ter uma alíquota, serviço de engenharia em Manaus podia ter outra alíquota, porque a prefeitura determinou que a alíquota era diferente. Sim. Então isso tudo acaba, a gente passa a ter uma única legislação que vigora para o país inteiro. Isso é uma informação importante. Outra coisa importante da reforma tributária que a gente comentou, lembra que a gente falou que a cumulatividade era um problema, os impostos não podiam ser creditados. Agora a gente está falando de não cumulatividade plena. O que significa isso? Quando uma empresa vende para outra empresa, quem está comprando pode tomar crédito de tudo. Porque agora a gente está falando de impostos do tipo IVA. E por que isso é importante? O IVA é um imposto chamado de Imposto sobre Valor Agregado. E nós temos aproximadamente 190 países que são reconhecidos pela ONU como nações autônomas. Mais de 80% desses países usavam o IVA como modelo de tributação sobre consumo. O Brasil era uma das exceções, era um dos poucos países do mundo que não usavam o modelo IVA como modelo de tributação sobre consumo. Agora a gente passa a usar. Ou seja, a gente está indo na linha de quase todos os países. E todos os países que adotaram o IVA não voltaram atrás. E não tem nenhum país do mundo que adotou o nosso modelo. Então, alguma coisa se indica, né? Que a gente está indo pelo menos para o caminho certo. E o que significa imposto sobre valor agregado? Que você só paga imposto sobre aquilo que você agrega na sua parte da cadeia produtiva. Então, o que significa na prática? Se você comprou alguma coisa por 1.000, vendeu por 1.500, você só vai pagar imposto sobre o 500, que é aquilo que você agregou. Então, na prática comprei algo por 1.000, tomei crédito dos impostos. Vendi por 1.500, estou me debitando dos impostos. Quando eu pego débito menos crédito, eu só pago imposto sobre aquilo que eu agreguei. Esse é o conceito básico do IVA. Tá? Então, assim, a gente deve diminuir contencioso fiscal porque simplificou a legislação, resolveu o problema do contencioso, diminuiu a fragmentação dos impostos porque a gente está transformando 5 impostos numa única legislação. A gente está resolvendo o problema da questão da neutralidade, porque agora as empresas não precisam mais pensar se vale a pena eu construir no canteiro de obras ou se vale a pena eu construir no formato Lego, porque tudo agora paga imposto. Serviço, construção, engenharia, tudo é a mesma coisa. Serviço ou produto, tanto faz, é a mesma base de cálculo, tudo é base ampla do que a gente chama. Agora não tem mais base fragmentada, é uma única base. As empresas vão começar a operar trabalhando em São Paulo, trabalhando em Manaus, trabalhando no Tocantins, tanto faz onde você se instala, o que importa agora é eficiência, não mais tributo. Então a gente passa a ter o conceito de neutralidade que eu estava falando. Num grande resumão, é isso que a reforma tributária está trazendo. O objetivo da reforma tributária não é reduzir carga tributária. É isso que eu te pergunto. Simplificar. Né? O arroxo tributário permanece, mas por mais que cause espécie, assim, essa mudança de legislação, né, essa adaptação, então o empresário ele vai ter um cenário mais simplificado, né, diante de si. Essa presente. É a grande promessa da reforma tributária. Quando a gente fala de que não vai aumentar carga tributária, o que significa isso na prática? É falar sobre tributos recebidos no país divididos sobre PIB. Mas quando a gente fala de setores da economia, a gente vai ter um rearranjo da carga tributária entre os setores. Então a indústria deve ter uma redução da carga tributária bastante significativa, o comércio tende a ficar igual ou reduzir, e o serviço deve aumentar bastante. O setor de serviço vai pagar mais imposto. Então, se a gente estiver falando de forma setorial, vai ter aumento de carga tributária bem pesado para o setor de serviços. Mas quando a gente dividir toda a carga tributária do país, quando a gente pegar toda a carga tributária do país e dividir por
pelo PIB, essa carga tributária tende a se manter a mesma. Tá? Então, assim, quando você fala não vai ter aumento de carga tributária, isso não é verdade para o setor de serviços, mas é verdade para o total de tributos arrecadados no país. Entendi, presidente. Estamos caminhando para o final da nossa conversa, né, presidente? Qual o papel das entidades representativas, assim, conceitualmente falando, né, como o SESCOM, o Sindilós, para garantir que a realidade, né, dos pequenos negócios seja considerada em meio a essa reforma tributária? Porque geralmente o micro e o pequeno ele tem uma estrutura menor, né, uma assessoria menor, né? Então, naturalmente, uma mudança assim, monumental como a reforma pode causar um receio maior, né, para essas micro e pequenas que têm essa, digamos, esse suporte, né, um pouco mais reduzido, né? Qual o papel, né, dessas nossas entidades, presidente? Olha, o nosso caso aqui, né, o nosso caso como entidade, como o SESCOM São Paulo, eu digo que não só do SESCOM em São Paulo, mas de todos os SESCOMs do país e da classe contábil, ele é muito relevante. Porque eu digo sempre que o profissional da contabilidade, ele é o economista da pequena empresa, ele é o médico ele é o psiquiatra do empresário, ele é o terapeuta, ou seja, ele exerce essa função, principalmente para o pequeno empresário, de ser o grande conselheiro dos pequenos negócios. Né? Eu digo que a gente realmente faz o papel de médico das empresas, né? Então, nesse momento, os empresários de contabilidade precisam auxiliar as pequenas empresas no melhor aconselhamento possível diante desse cenário. Ele precisa tranquilizar aqueles que não vão sofrer um efeito muito grande sobre os impactos da reforma, que talvez seja o caso das empresas do Simples Nacional, que não precisem passar para o regime híbrido. Essas empresas vão continuar como sempre estiveram. Né? Você pega, por exemplo, um lojista de shopping que vende para pessoa física, essas pessoas físicas não precisam de crédito de impostos. Então, ele não vai ter grandes alterações a respeito do que está mudando na reforma tributária. Então, o empresário de contabilidade tem que chegar para ele e falar, fica tranquilo, você não vai ter muito impacto para você. Nós vamos continuar operando do jeito que a gente sempre operou e você não tem que estar muito preocupado. Para o empresário que precisa ir para o regime híbrido, tem que chegar para ele e falar, olha, as alterações que vão acontecer com você são essas e essas, o caminho que a gente tem que seguir é esse aqui. Talvez você tenha um aumento de carga tributária, vai ter que aumentar seu preço, mas vai ter que discutir com o seu cliente, vamos traçar uma estratégia, ou seja, nós realmente estamos num processo de transição onde as alterações vão ocorrer para todo mundo. A gente não está falando de algo que só vai acontecer para uma empresa. Isso não é uma tragédia que recai sobre a cabeça de uma pessoa e só vai acontecer com ela. Isso é uma discussão que vai acontecer com a sociedade de forma geral. Né? Algumas empresas vão ter que passar por alteração de preço. Isso vai acontecer, é uma discussão que vai ter que acontecer com a sociedade. Então eu vejo o papel das empresas de contabilidade aí, um papel central e de protagonismo, de chamar cliente por cliente, de discutir com essas empresas, de aconselhar essas empresas e de passar para ela quais são as ações. Né? A gente, na apresentação que a gente faz, a último slide é o kit de sobrevivência imediato. Quais são as ações que as empresas precisam adotar? Esse é o ponto, né, presidente? É isso. Para esse momento, tem um kit de sobrevivência imediato. De sobrevivência. E que você precisa adotar dentro da sua empresa de contabilidade em relação aos seus clientes para poder colocar em prática algumas ações. É isso, a gente precisa colocar em prática algumas ações, isso é importante. Perfeito, presidente Antônio. Muito obrigado pela presença, por essa aula, né, de um assunto complexo, né, a questão tributária, ainda mais num país como o Brasil, né, que tem a carga tributária talvez uma das mais complexas do mundo. Então, jogar luz sobre essa questão, né, de uma reforma, né, tão ampla como essa é fundamental para orientar o caminho dos nossos empresários representados. Aí. É isso. Tiago, eu quero deixar uma palavra final de esperança. Tá? Por favor. Nós estamos partindo de um sistema absolutamente caótico para um sistema muito mais simples, muito mais fácil de operar. O que acontece agora é que a gente vai enfrentar um período de transição onde, para melhorar, vai piorar um pouquinho. Então, nós temos que ter paciência para isso. Eu faço sempre uma comparação com reforma de uma casa. Nós vivemos hoje numa casa ruim, feia, com um monte de fio exposto, que está soltando fogo aí. E a reforma tem sempre aquele período caótico. Isso, né? Nós projetamos uma casa muito bacana. Muito bacana.
Só que entre a casa ruim, caótica e a casa bacana, o que a gente tem no meio? Reforma. Reforma. Entendeu? E nós estamos na reforma morando dentro da casa. Entendeu? Sim. Então nós vamos ter que conviver com essa reforma morando dentro da casa. Vamos ter que aguentar pedreiro, pintor, eletricista, entendeu? Morando dentro da casa. E vamos aguardar, obviamente, que é o período da reforma que vai... Esse período de transição vai até 2032. Só em 2033 a gente tem, de fato, IBS e CBS operando 100%. Então, durante esse período da reforma, temos que ter um pouquinho de paciência, aguentar um pouquinho esse caos que vai ser esse período de transição. Mas em 2033 a gente tem um sistema muito mais simples e muito mais fácil de se operar, que vai ser bom para o empresário, eu tenho certeza que vai ser bom para o empresário. E a gente vai se habituar a trabalhar e vai conviver agora sem dor. Né, ou com muito menos dor, pelo menos é isso que a gente espera. Maravilha, que a analogia da reforma foi perfeita, né? Para que os empresários possam trilhar esse caminho, essa travessia, né? Tortuosa, mas que vai resultar em isso, vai resultar num sistema tributário muito mais justo e que a gente espera que resulte em crescimento da economia. Né? Hoje o Brasil é um país que tem um potencial muito grande, inclusive para investimentos externos, mas a gente é preterido por outros países porque a questão regulatória é um dos pontos que os países que investem em outros países do exterior levam em consideração. Então a questão regulatória aqui é tão complexa que é muito mais fácil uma empresa ir para a Argentina e trazer os seus produtos para o Brasil através do acordo do Mercosul do que vir operar aqui. Então, com essa questão regulatória resolvida e sendo mais simples operar no Brasil, a gente deve receber mais investimentos externos e a gente deve crescer e o país vai melhorar. Maravilha. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Thiago. Foi um prazer estar aqui com vocês e contem com a gente, contem com o Sescom São Paulo. Prazer é nosso. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. E esse episódio do Na Vitrine fica por aqui. Acompanhe os canais de comunicação do Cindy Lojas São Paulo para seguir os nossos conteúdos e ficar por dentro de tudo o que movimenta o comércio varejista. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo encontro.